Antes de começarmos, inscreva-se no O Arquivo Oculto para não perder os próximos mistérios reais. Agora me diga, como 5 crianças podem desaparecer sem deixar nenhum vestígio, sem corpos, sem respostas, sem explicações? O caso que você está prestes a conhecer continua intrigando investigadores há mais de 70 anos. E até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Imagine acordar na manhã de Natal e descobrir que 5 crianças desapareceram, sem rastros, sem corpos, sem respostas. Parece o começo de um filme de mistério. Mas aconteceu de verdade. E mais de 70 anos depois, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Na madrugada de 25 de dezembro de 1945, enquanto milhões de famílias americanas celebravam o Natal, uma pequena casa em Fayetteville, no estado da Virgínia Ocidental, se tornava palco de um dos casos mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Uma família, um incêndio, 5 crianças desaparecidas e um mistério que atravessaria gerações. A família Sodder era conhecida por todos na cidade. George Sodder havia chegado aos Estados Unidos vindo da Itália muitos anos antes. Trabalhador, determinado e respeitado, construiu uma empresa de transportes que permitiu oferecer uma vida confortável para sua esposa Jenny e seus 10 filhos. A casa dos Sodder era cheia de vida. Sempre havia alguém correndo pelos corredores, alguém brincando no quintal, alguém rindo na cozinha. Era exatamente o tipo de família que ninguém imaginaria ver envolvida em uma tragédia. Mas, às vezes, os maiores mistérios começam em lugares aparentemente comuns. O ano era 1945. A Segunda Guerra Mundial havia acabado poucos meses antes. O mundo inteiro respirava aliviado. As pessoas queriam esquecer o medo, queriam voltar a viver. E naquela véspera de Natal, os Sodder faziam exatamente isso. As crianças estavam animadas, os presentes já haviam sido abertos, a decoração iluminava a sala, e a expectativa pela manhã seguinte fazia alguns dos filhos lutarem contra o sono. Tudo parecia perfeito. Mas olhando para trás, alguns acontecimentos estranhos já haviam começado a surgir. Semanas antes do incêndio, um homem apareceu na propriedade dos Sodder. Ele observou a casa por alguns instantes. Depois apontou para a instalação elétrica e fez um comentário que deixou George desconfortável. Segundo ele, aquela casa poderia pegar fogo um dia. A observação parecia estranha, mas George ignorou. Dias depois, outro desconhecido apareceu. Novamente o assunto era o mesmo: incêndio, perigo, destruição. Na época, ninguém deu importância. Afinal, quem imaginaria que aquelas palavras seriam lembradas durante décadas? Como acontece em muitos grandes mistérios, os sinais estavam ali, pequenos, discretos, quase invisíveis. Mas ninguém percebeu. Enquanto isso, a família continuava vivendo normalmente, planejando o futuro, celebrando o presente, sem imaginar que aquelas seriam as últimas horas de normalidade. Porque, naquela mesma noite, algo estava prestes a acontecer. Algo que transformaria uma simples celebração de Natal em um dos maiores enigmas da história americana. Parte 2. O incêndio e as 5 crianças desaparecidas. A noite de 24 de dezembro de 1945 parecia absolutamente comum. Dentro da casa dos Sodder, o clima era de felicidade. As crianças brincavam, conversavam, mostravam umas às outras os presentes que haviam recebido. Era a noite que elas esperavam há semanas, talvez meses. George e Jenny observavam tudo com satisfação. Depois de um longo ano de trabalho, finalmente podiam aproveitar alguns momentos em família. Por volta das 10 da noite, os pais decidiram ir dormir. Alguns dos filhos mais velhos permaneceram acordados por mais algum tempo. Nada fora do normal. Nada que pudesse indicar o pesadelo que estava se aproximando. Mas pouco depois da meia-noite, algo estranho aconteceu. O telefone tocou. Jenny acordou assustada.
Do outro lado da linha havia uma mulher desconhecida. Ela parecia estar em uma festa. Risadas podiam ser ouvidas ao fundo. A mulher pediu para falar com alguém que Jenny nunca tinha ouvido mencionar. Era um número errado, ou pelo menos parecia ser. Jenny desligou. Antes de voltar para o quarto, caminhou pela casa. Algumas luzes ainda estavam acesas. Algumas das crianças continuavam acordadas. Ela apagou as luzes. Verificou rapidamente o ambiente e voltou para a cama. Naquele momento, não fazia ideia de que aquela seria a última vez que veria alguns de seus filhos. Minutos depois, ela acordou novamente. Mas desta vez, não foi por causa do telefone. Foi por causa de um cheiro. Um cheiro forte, estranho, algo queimando. Em poucos segundos, ela percebeu a verdade. A casa estava pegando fogo. O pânico tomou conta do lugar quase instantaneamente. George acordou. As crianças começaram a gritar. A fumaça invadiu os corredores. As chamas se espalhavam com velocidade assustadora. Tudo aconteceu rápido demais. Os pais tentavam reunir os filhos. Os filhos tentavam encontrar os pais. Ninguém conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Em meio ao caos, alguns conseguiram escapar. George, Jenny e parte das crianças. Mas quando finalmente conseguiram chegar ao lado de fora da casa, perceberam algo aterrorizante. Nem todos estavam ali. 5 crianças haviam desaparecido. Maurice, Martha, Louise, Jenny e Betty. Os 5 ainda estavam dentro da casa. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. George entrou em desespero. Sem pensar 2 vezes, tentou voltar para o incêndio. Seus filhos estavam lá dentro. Ele precisava salvá-los. Precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Seu primeiro instinto foi buscar a escada que ficava encostada na lateral da casa. Mas quando chegou ao local, a escada havia desaparecido. Não estava lá. George ficou sem entender. Aquilo era impossível. A escada sempre ficava naquele lugar. Sempre. Mas naquela noite, ela simplesmente não estava. Sem perder tempo, ele correu para os caminhões que utilizava no trabalho. Seu plano era simples: subir no veículo, alcançar o 2º andar, resgatar as crianças. Mas então aconteceu algo ainda mais estranho. Os caminhões não funcionavam, nenhum deles. As 2 máquinas que haviam operado normalmente durante o dia inteiro agora estavam completamente inutilizadas. George tentou ligar os motores repetidas vezes. Nada. Tentou novamente. Nada. Enquanto isso, as chamas continuavam crescendo. O calor se tornava insuportável. A fumaça tomava conta de tudo, e a esperança diminuía a cada segundo. Do lado de fora, a família assistia impotente enquanto sua casa era consumida pelo fogo. Os vizinhos perceberam o incêndio. Alguns correram para ajudar. Outros tentaram chamar os bombeiros. Mas outro detalhe estranho surgiria naquela madrugada. A ajuda demorou. Demorou muito. Tempo demais. Quando os bombeiros finalmente chegaram ao local, não havia mais nada que pudesse ser feito. A casa já havia sido completamente destruída. Restavam apenas destroços, cinzas, silêncio e uma família devastada. Nas horas seguintes, as autoridades chegaram rapidamente a uma conclusão. As 5 crianças haviam morrido no incêndio. Era uma tragédia, terrível, mas simples. Pelo menos era isso que acreditavam. O caso parecia encerrado. Porém, para George e Jenny Sodder, algo não fazia sentido. A ligação misteriosa, a escada desaparecida, os caminhões que deixaram de funcionar exatamente naquele momento. A demora dos bombeiros, tudo parecia errado, tudo parecia conectado. Mas havia uma pergunta ainda mais perturbadora, uma pergunta que mudaria completamente a história. Quando os investigadores examinaram os escombros, não encontraram os corpos das crianças. Nenhum deles. Nem um único vestígio conclusivo. Nada. E foi naquele momento que o incêndio deixou de ser apenas uma tragédia e se transformou em um mistério. Um mistério que ninguém conseguiria explicar. Porque se aquelas 5 crianças realmente morreram naquela casa, onde estavam seus corpos?
Parte 3. A teoria do sequestro. Nos dias que se seguiram ao incêndio, a cidade inteira acreditava que a tragédia havia chegado ao fim. A casa tinha sido destruída. 5 crianças estavam desaparecidas. E, segundo as autoridades, elas haviam morrido nas chamas. Caso encerrado. Mas para George e Jenny Sodder, o pesadelo estava apenas começando. Enquanto os moradores tentavam seguir em frente, George não conseguia aceitar uma única coisa: os corpos, ou melhor, a ausência deles. Quando os escombros começaram a ser examinados, ninguém encontrou restos mortais que comprovassem a morte das 5 crianças. Nenhum esqueleto, nenhum crânio, nenhum vestígio capaz de responder à pergunta mais importante de todas: onde estavam os filhos deles? As autoridades insistiam que o fogo havia destruído tudo, mas George não acreditava. Ele havia trabalhado durante anos com caminhões, motores e materiais expostos a temperaturas extremas. Sabia do que o fogo era capaz, mas também sabia de seus limites, e algo naquela explicação simplesmente não fazia sentido. Determinado a encontrar respostas, ele começou a pesquisar incêndios semelhantes. Quanto mais investigava, mais perturbadoras se tornavam as conclusões. Especialistas afirmavam que, mesmo em incêndios muito mais intensos, fragmentos ósseos costumavam permanecer. O corpo humano não desaparece completamente em poucas horas, principalmente em um incêndio residencial comum. Mas, naquele caso, não havia nada. Era como se as crianças nunca tivessem estado lá. A dúvida começou a crescer. Depois virou obsessão, e então surgiram as testemunhas, uma após a outra. Relatos que transformariam completamente o rumo da história. Pouco tempo depois da tragédia, uma mulher procurou a família. Ela afirmou ter visto algumas das crianças na própria madrugada do incêndio. Segundo seu relato, elas estavam dentro de um carro, acompanhadas por adultos desconhecidos. George ficou chocado. Se aquilo fosse verdade, as crianças não estavam na casa quando ela desabou. Mas o relato não parou por aí. Nos meses seguintes, novas testemunhas começaram a aparecer. Uma garçonete afirmou ter servido refeições para crianças que se pareciam muito com os filhos do Sodder. O encontro teria acontecido centenas de quilômetros longe de Fayetteville. Outra pessoa afirmou ter visto um grupo de crianças viajando com homens e mulheres que pareciam estar observando todos ao redor, como se estivessem tentando evitar atenção. Separadamente, cada relato poderia ser descartado. Uma confusão, um engano, uma falsa memória. Mas quando todos eram colocados lado a lado, a história começava a parecer diferente, muito diferente. George e Jenny passaram a considerar algo que parecia impossível. E se as crianças nunca tivessem morrido? E se alguém as tivesse retirado da casa naquela noite? De repente, vários detalhes começaram a se encaixar. A ligação telefônica recebida pouco antes do incêndio, a escada desaparecida, os caminhões que deixaram de funcionar, a demora dos bombeiros. Nada parecia mais uma coincidência. Tudo parecia fazer parte de algo maior, algo planejado, algo que havia sido executado com precisão. A teoria do sequestro começou a ganhar força dentro da família. Mas uma pergunta permanecia sem resposta: quem faria isso? E por quê? Foi então que George começou a olhar para o próprio passado e lembrou de algo que havia ignorado durante anos: suas opiniões políticas. Antes da tragédia, George era conhecido por criticar abertamente o ditador italiano Benito Mussolini. Mesmo vivendo nos Estados Unidos, ele não escondia sua oposição ao fascismo. Essas opiniões frequentemente geravam discussões, algumas delas bastante acaloradas. Em determinadas ocasiões, pessoas chegaram a ameaçá-lo. Na época, ele não levou a sério, mas depois do desaparecimento das crianças, aquelas lembranças ganharam um significado completamente diferente. Seria possível que alguém guardasse rancor. Seria possível que seus filhos tivessem sido usados para atingir sua família.
Era uma teoria extrema, mas, naquele momento, parecia menos absurda do que acreditar que 5 corpos haviam desaparecido completamente em um incêndio. Os anos passaram, mas George e Jenny não desistiram. Enquanto as autoridades tratavam o caso como encerrado, eles continuavam procurando, entrevistando testemunhas, seguindo pistas, viajando longas distâncias, gastando dinheiro que não tinham. Tudo por uma única razão. Eles acreditavam que seus filhos estavam vivos, em algum lugar, esperando para serem encontrados. E então, quase 20 anos após o incêndio, uma única fotografia chegaria à casa dos Sodder. Uma fotografia capaz de reacender todas as esperanças e de transformar o mistério em algo ainda mais perturbador, porque a imagem parecia mostrar exatamente aquilo que George e Jenny esperavam há décadas: um dos filhos desaparecidos, vivo. Parte 4. A fotografia que mudou tudo. Os anos passaram, depois vieram as décadas, mas George e Jenny Sodder nunca desistiram. Enquanto o resto do país esquecia o caso, eles continuavam vivendo a mesma noite, todas as manhãs, todos os anos, todo o Natal. A pergunta permanecia a mesma: o que aconteceu com seus filhos? A maioria das pessoas teria seguido em frente, tentado reconstruir a vida, aceitado a tragédia, mas não os Sodder, porque para eles não existia prova de que as crianças haviam morrido. E enquanto não existisse prova, ainda havia esperança. George transformou a busca pelos filhos em uma missão de vida. Ele viajou, entrevistou testemunhas, contratou investigadores particulares, seguiu pistas que surgiam em diferentes estados. Algumas levavam a becos sem saída, outras pareciam promissoras, mas nenhuma oferecia respostas definitivas. Mesmo assim, eles continuaram, porque abandonar a busca significaria aceitar que seus filhos estavam mortos, e eles não conseguiam fazer isso. Então aconteceu algo extraordinário, algo que reacendeu todas as esperanças. Em 1968, mais de 20 anos após o incêndio, uma carta chegou à casa dos Sodder. Não havia remetente, não havia explicações, apenas uma fotografia. Quando George e Jenny olharam a imagem, ficaram sem palavras. O homem retratado parecia ter cerca de 30 anos, mas seus traços eram assustadoramente familiares. Os olhos, o formato do rosto, a expressão, tudo lembrava um dos filhos desaparecidos, Louis Sodder. No verso da fotografia havia uma mensagem curta, enigmática, perturbadora. A anotação parecia indicar que aquele homem era Louis e que ele ainda estava vivo. Imagine aquele momento. Mais de 2 décadas após perder um filho, mais de 20 anos convivendo com dúvidas, e então uma fotografia aparece, sem explicação, sem contexto, sem respostas, apenas esperança. George e Jenny ficaram convencidos. Acreditavam que estavam olhando para o rosto do próprio filho, mais velho, mas vivo. Determinado a descobrir a verdade, George contratou especialistas. Investigadores analisaram a imagem, compararam características faciais, estudaram detalhes da fotografia, mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. O mistério continuava. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais doloroso, porque a foto não provava nada, mas também não podia ser descartada. Ela existia, e parecia real, muito real. Enquanto isso, George e Jenny tomaram uma decisão em comum. Uma decisão que transformaria a busca pelos filhos em algo impossível de ignorar. Eles instalaram um enorme outdoor próximo à estrada, uma gigantesca placa contendo fotografias das 5 crianças desaparecidas. Quem passava por Fayetteville via aqueles rostos, todos os dias, durante anos. Era o lembrete constante de uma pergunta sem resposta. Alguém sabia o que havia acontecido.
Alguém tinha a verdade, e os Sodder queriam encontrá-la. Mas o tempo é implacável. Ano após ano, as testemunhas desapareceram. As pistas esfriaram. As memórias começaram a se apagar. George envelheceu. Jenny envelheceu. E a verdade parecia se afastar cada vez mais. Mesmo assim, eles jamais abandonaram suas convicções. Até o fim de suas vidas, ambos acreditaram na mesma coisa. Seus filhos não morreram naquele incêndio. Foram levados. Por quem? Eles nunca descobriram. Por quê? Ninguém sabe. Hoje, mais de 80 anos após aquela madrugada de Natal, o caso continua oficialmente sem solução. As autoridades mantêm a conclusão original. As crianças morreram no incêndio. Mas para muitos pesquisadores, jornalistas e investigadores independentes, a história está longe de ser tão simples. Porque ainda existem perguntas. Muitas perguntas. Por que nenhum corpo foi encontrado? Por que a escada desapareceu? Por que os caminhões não funcionaram? Quem fez a ligação telefônica pouco antes do incêndio? E quem enviou a fotografia décadas depois? Talvez nunca saibamos. Talvez a verdade tenha desaparecido junto com aqueles que a conheciam. Ou talvez ela ainda esteja escondida em algum lugar, esperando para ser descoberta. O desaparecimento das crianças Sodder permanece como um dos maiores mistérios da história americana. Um caso que começou com um incêndio, mas que jamais terminou com ele. Porque às vezes, o mais assustador não é aquilo que sabemos. É aquilo que nunca conseguimos explicar. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, ainda estamos fazendo a mesma pergunta. O que realmente aconteceu com as crianças da família Sodder? E será que alguma delas sobreviveu àquela noite? Essa é uma resposta que pode ter sido perdida para sempre. Nas sombras, onde os maiores mistérios permanecem escondidos. E você, qual é a sua teoria? As crianças morreram no incêndio ou foram levadas naquela noite? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, inscreva-se no O Arquivo Oculto e ative as notificações. Obrigado por assistir. E lembre-se, alguns mistérios nunca são resolvidos.